Estoril é marca fundamental de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade praiana, turística, e se é muito elegante morar próximo ao mar, essa foi a primeira casa de praia de Fortaleza. Aqui o José Magalhães Porto construiu essa residência, chamou essa casa de Vila Morena. Quando você toma como referência que tudo isso aqui era duna e era mar, era a antiga Praia do Peixe, o Porto das Jangadas, em que os pescadores esparramavam pela areia os seus pescados. E o José Magalhães Porto ele teve essa perspectiva visionária de construir essa casa na beira do mar. Originalmente, o Estoril foi construído sob palafitas, e a referência do Estoril era a cidade de Veneza, na Itália. A arquitetura do Estoril também era muito complexa. Essa parte externa permanece como era, é o mesmo desenho de como era no passado. Mas, na verdade, era construído sobre estacas, porque as ondas do mar chegavam até o Estoril. O Zé Magalhães Porto, ele não só construiu o Estoril, ele também construiu casas aqui nas proximidades e convenceu alguns setores da elite de Fortaleza a também construírem uma casa de veraneio aqui na praia de Iracema. Foi a partir deste momento que a praia de Iracema surgiu, que a antiga Praia do Peixe passaria a ser a praia de Iracema. O que eu acho extremamente interessante é o fato de que o Estoril está de costas para o mar. Na verdade, traduz todo um período de uma época em que o mar era desprezado. Até o surgimento do Estoril, ninguém frequentava o mar, ninguém frequentava a praia. A praia era considerada um lugar insalubre, era um lugar em que os carregadores de quimoa, os chamados gatos pingados, jogavam os dejetos. Quem frequentava o mar eram os mais pobres, era lugar de trabalhador, eram pescadores, eram jangadeiros. A partir do início do século XX, a partir de uma certa influência europeia, passou-se a acreditar que o banho de mar possuía propriedades terapêuticas. Então a elite começou a frequentar o mar. A partir daquele momento, a antiga Praia do Peixe vai ser conhecida agora como a Praia dos Amores. Os namorados que passeavam de mãos dadas aqui nas proximidades do Estoril, nas proximidades do mar. O dono do Estoril passou a alugar roupas de praia. As pessoas só iam tomar banho de mar aqui em Fortaleza por causa do Estoril, porque aqui eram alugados aquelas roupas mais longas, não tem nada a ver com as roupas que as pessoas frequentam a praia hoje. Essa casa deu origem à Praia de Iracema e alargou os horizontes de Fortaleza. O Estoril foi o cassino dos americanos em 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, a base militar americana ficava aqui próximo, ficava em Natal. Mas onde os americanos vinham se divertir era exatamente aqui no Estoril. Eles faziam festas. Vale destacar, nas festas organizadas pelos americanos, só entravam mulheres. E foi aqui que se mascou chiclete pela primeira vez, hábito que os americanos introduziram na cidade. Foi aqui que se tomou Coca-Cola pela primeira vez. Alguns cearenses aí, movidos talvez por uma inveja dos americanos, eles passaram a chamar essas mulheres que frequentavam o clube dos americanos, o cassino dos americanos, as festas dos americanos, passaram a chamar essas mulheres de garotas Coca-Cola. Posteriormente se transformaria em restaurante. Uma outra coisa curiosa também, veja só, você está bem pertinho do mar, as ondas do mar batendo aqui nas proximidades dos coqueiros, toda essa história do Estoril. Foi aqui no Estoril que foi construída uma das primeiras piscinas da cidade de Fortaleza. De frente aqui ao Estoril, antigamente havia uma piscina e havia também alguns animais exóticos. É muito mais do que uma casa. É o momento em que o cidadão de Fortaleza se voltou para o mar. Nos emociona, toca a nossa história, são páginas muito importantes da ocupação da cidade de Fortaleza. Outro ponto bastante representativo para a Praia de Iracema é a Ponte dos Ingleses. A popular Ponte Metálica é um ótimo local para apreciar aquele pôr do sol. Aqui também estão guardadas memórias históricas da capital do Ceará.
Ponte dos Ingleses tem uma importância fundamental para o desenvolvimento da cidade. Era por aqui que o antigo Porto da Jangada se transformaria também no porto como centro de coleta e exportação de algodão. O algodão, que era uma necessidade da Revolução Industrial na Inglaterra, a partir da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, eles precisaram substituir a fonte de importação desse algodão. Foi exatamente nessa janela de oportunidades que a cidade de Fortaleza se torna o grande centro econômico do Ceará. Era aqui que o algodão era embarcado e era exportado. Toda a riqueza e a prosperidade da chamada Fortaleza Belle Époque diz respeito à exportação do algodão. E essas duas pontes, primeiro a ponte metálica, aquela mais antiga, posteriormente acabou sendo construído a Ponte dos Ingleses. A ideia era ligar essas duas pontes, mas a Ponte dos Ingleses, ela nunca cumpriu as suas funções comerciais, porque a partir da construção do Porto do Mucuripe, já na década de 40, houve uma mudança do eixo econômico de Fortaleza para aquele porto. Aí essa ponte passou a ter outra dimensão, passou a ter outro alcance, passou a ter a referência dos poetas, dos boêmios, dos casais apaixonados, é a relação de intimidade, amizade, afeto. É o local em que alguns cidadãos de Fortaleza vêm para cá simplesmente para pescar na ponte metálica. Especialmente é um lugar de encontro e de encantamento dos cidadãos de Fortaleza. Alguns diziam, não, mas o que é isso? Uma ponte que liga o nada para lugar nenhum. É uma ponte que liga o coração e a alma dos cidadãos de Fortaleza. Ponte dos Ingleses tem uma participação também importante no movimento abolicionista do Ceará. Foi aqui que Dragão do Mar disse, não vamos mais fazer o transporte de escravos aqui. O Francisco José do Nascimento, Chico da Matilde, ele acabaria dizendo, no Porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Por essa razão, o Ceará passaria para a história como a Terra da Luz. Foi a primeira província do Brasil a abolir a escravatura. Não é Terra da Luz somente por causa do sol forte, né? Não, por causa do movimento de libertação também. Verdade, muita gente acha que a Terra da Luz é por causa do sol, porque Fortaleza, como disse o Paulanei, é a loura despousada do sol. Mas não é isso não, é a Terra da Luz, porque é a Terra da Liberdade. Foi a primeira província do Brasil a abolir a escravatura. E quando a gente vem aqui à Ponte dos Ingleses, a gente percebe que o mar de Fortaleza ele é verde. Verdes mares. O livro do José de Alencar, que é o mito do Ceará, que é o Iracema, cada letra da palavra Iracema vai formar a palavra América. Iracema, na verdade, quer dizer América. E a abertura do livro Iracema é exatamente assim. Nos verdes mares bravios da minha terra natal. São esses verdes mares bravios dessa praia e dessa ponte. Agora, quem vem à ponte tem que ter um registro, tem que ter uma foto. É isso, daqui a pouco a gente vai bater essa fotografia, porque senão é como se a gente não tivesse vindo a Fortaleza. Tem que vir para a Ponte Metálica, tem que conhecer um pouco a alma e a identidade da nossa cidade.